Números, capítulo 13, nos conta a história de 12 líderes das tribos de Israel que fizeram uma incursão na terra que Deus havia prometido ao seu povo. O objetivo daquela ação era o de conferir previamente a terra, que conheciam apenas como promessa, antes de uma investida militar para tomar posse dela. O texto nos conta que aqueles líderes conferiram que a terra era boa, terra que manava leite e mel, ou seja, era de fato tudo aquilo que Deus havia dito que era. Porém, haviam gigantes, cidades fortificadas, muitas dificuldades estavam à vista. E aos olhos daqueles líderes, eles eram incapazes de tomar posse daquele território, pois se consideravam gafanhotos diante dos gigantes que os aguardavam naquele lugar. O desânimo diante do desafio que se colocava ali foi tão grande que aqueles líderes começaram a falar mal daquilo que Deus havia prometido e foram capazes, exceto Josué e Caleb, de influenciar toda uma geração a desistir de uma promessa por causa do desafio de tomar posse dela. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, Moisés está recontando a história. Agora, perto de cruzar o Rio Jordão, o ponto que demarcava os limites para a terra da promessa, Moisés fala para uma segunda geração de israelitas, pois a primeira geração pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb, por causa da murmuração diante dos desafios de tomar posse da terra. Moisés conta a história com mais detalhes, e o interessante aqui é que percebemos que não partiu de Deus ou de Moisés a ideia de enviar pessoas para conferir a terra que eles ainda não haviam visto, mas conheciam apenas a partir da promessa que Deus havia feito. Tal ideia havia partido do próprio povo. Esse ponto particularmente nos toca, porque revela a vontade que invariavelmente os seres humanos têm de querer conhecer o futuro. A necessidade de saber o futuro pode levar as pessoas a investirem tempo e dinheiro em tarologia, numerologia, astrologia, cartomancia, videntes, etc. E não menos grave é quando cristãos compartilham desse mesmo sentimento e necessidade de saber o que vai acontecer no futuro, não a partir do que Deus diz, mas a partir de seus medos e ansiedade, e começam a procurar desenfreadamente aqueles que revelam o oculto e o escondido, e dão mais ênfase nessa busca do que em abrir suas Bíblias. Todos nós temos promessas da parte de Deus sobre o futuro que estão expressas na Bíblia. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. E muitos também temos promessas, palavras específicas a respeito de um tempo ou lugar que Deus preparou e está nos preparando para isso. Quem sabe esse é o ano. Entretanto, não temos necessidade de conferir se o que Deus disse é de fato tudo aquilo mesmo. Nem devemos ficar ansiosos com os desafios que esse novo tempo ou lugar podem trazer. Inevitavelmente, desafios virão. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento da sua jornada, reconheceu uma porta grande e oportuna diante dele, mas com ela muitos adversários. Penso que, de repente, Deus não nos dá muita informação do que Ele vai fazer de nós e em nós, lá no futuro, para nos poupar dessa síndrome dos 10 espias, a síndrome de se ver como gafanhoto diante dos gigantes do futuro. O mais importante não é saber o que vai acontecer no futuro, mas é o tipo de posicionamento que cruzamos o limite entre o futuro e o presente. Penso que deve ser o mesmo sentimento que Moisés estava transmitindo para aquela segunda geração. Entra e tome posse da terra que Deus falou. Não tenha medo e não se assuste.